apropriadamente, Carmela. Falasse um pouco do seu currículo, do seu percurso. Certeza, vamos falar assim. Eu falo que eu sou uma psiquiatra que fez um caminho meio ao contrário, né? Porque eu comecei a minha vida na psiquiatria pela prática, né? Eu comecei morando com os pacientes que tinham psicose num espaço clínico, terapêutico, e que, sob a supervisão de um psiquiatra, um grande psiquiatra já falecido, Dr. Moacir Amaral Filho. E aí eu fui me encantando pela Aham. psiquiatria, ele foi me ensinando, porque a única que se dispunha a morar lá com eles e com outros terapeutas maravilhosos era eu. Então, o dia a dia deles era comigo e Aham. o psiquiatra ia me dando a supervisão, e aí eu fui aprendendo sobre a medicação, sobre, enfim, e sobre o dia a dia do psicótico. Por isso que hoje em dia eu respeito muito as famílias dos pacientes com psicótico, porque de fato não é fácil. Amo meus pacientes com psicose, mas o dia a dia com eles não é fácil, né? E aí depois eu fui estudar teoria, Não. entendeu? Eu me formei na Unifesp, depois eu fiz homeopatia, acupuntura, medicina antroposófica, enfim, a vida foi me levando e hoje a minha grande paixão é a psiquiatria, né? Ah, que bom, Carmela. As pessoas saberem o seu percurso, que não é percurso de agora, né? Então é um percurso de respeito. Então, vamos começar, Carmela, falando sobre quando que você começou a prescrever o canabidiol, os derivados da cannabis, como é que é a sua história, para as pessoas entenderem. Isso surgiu agora, isso é de Eu algum tempo, né, acredito que eu Carmela? estou trabalhando com a cannabis já há uns 7 ou 8 anos, né? Isso veio a Uhum. partir de uma atendida minha, na verdade, uma atendida do Instituto Casa do Todos, que é um instituto onde eu faço um trabalho a partir, nós fazemos, eu e vários terapeutas, um trabalho a partir da arte da convivência. E essa atendida começou a fazer Uhum. uso do canabidiol e a mãe dela veio me trazer isso e eu me interessei muito. E aí um dos meus filhos começou, eu fui procurar, na época a gente tinha basicamente muito poucos médicos que trabalhavam. Eu fui procurar a doutora Carolina Nossetti, que é uma grande conhecedora do tema, e ela começou a tratar meu filho e eu me encantei com os resultados e eu fui procurar conhecer, o que na época era muito difícil, porque a gente não tinha cursos, a gente tinha ainda muito poucos Não. trabalhos científicos, hoje a gente tem bem mais, mas eu fui fuçar e eu fiquei 1 ano e meio estudando. Depois de 1 ano e meio eu experimentei a cannabis, porque eu queria saber como é que aquilo ia funcionar em mim. E depois eu comecei a usar nos meus atendidos e, de fato, os resultados foram maravilhosos. Uhum. Ah, como que funciona? A gente sabe que existem receptores cerebrais para cannabis, né? O Sim. CB1, CB2. Como que funciona a cannabis mais ou menos de uma maneira mais assim, mais tranquila de pessoal de casa, para o pessoal de casa entender? Como é que ela funciona no sistema nervoso central? Ela também atua no sistema nervoso Sim, periférico, né? sim. Mas como funciona lá no sistema nervoso central? As pessoas devem ficar pensando, gente, mas como que uma planta que é usada como alucinógeno e outras coisas tantas age no sistema nervoso central de forma Eu acho terapêutica? importante saber, assim, dar uma prévia, vou explicar da maneira mais simples que eu puder, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo que não são da área da saúde, que não têm conhecimento médico e que, enfim, se alguém depois ficar com alguma dúvida, por favor, pergunte, né? Na verdade, foi descoberto há um tempo atrás, talvez aí por volta de 1990, 1900, final dos anos 80, que nós temos dentro do nosso corpo receptores
receptores, que a gente chama de receptores canabinoides, e que nós temos dentro do nosso corpo neurotransmissores que são muito semelhantes a determinadas moléculas da planta da cannabis, né? Isso foi chamado de sistema endocannabinoide. Endo porque está dentro do corpo humano, né? E o sistema da planta é chamado de fitocannabinoide. Então, quando se descobriu isso, que foi lógico depois que se descobriu qual era a estrutura das partes da planta, foi se estudar esse sistema e se descobriu que, de fato, esse sistema, ele é o sistema que regula todo o funcionamento do organismo no sentido de manter o equilíbrio do nosso organismo. Tanto o equilíbrio mental, como emocional, como o equilíbrio físico. Então, esse sistema é responsável pelo equilíbrio do organismo e é ele quem determina a primeira formação do nosso sistema nervoso. Então, ele vem antes do sistema nervoso e ele diz para onde vai cada neurônio, com o que ele vai se conectar, com que músculo, com que outro neurônio. Então, ele comanda toda essa formação. A partir daí, começou-se a ver, bom, se isso está dentro da gente, deve ter alguma função, e foi se pesquisando e se descobriu que dentro do nosso sistema nervoso existem os receptores, a gente chama de CB1 e CB2. Basicamente, a maior parte dos receptores do sistema nervoso central é do tipo CB1, né? E a maior parte dos receptores do sistema periférico é CB2, né? Então, como quando o nosso sistema endocannabinoide não está bem equilibrado, e a gente pode usar a cannabis da plantinha, né, o fitoterápico, né, a planta cannabis, para reequilibrar esse sistema. Então, como que ela vai agir? Normalmente, quando a gente tem no sistema nervoso a atuação de um neurotransmissor, como que ele atua? Ele sai de um neurônio, que a gente tem um neurônio antes da sinapse e um neurônio depois da sinapse, que é o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. O neurotransmissor, ele sai do neurônio pré-sináptico e ele vai atuar no neurônio pós-sináptico. Isso é o normal. No caso da cannabis, é o contrário. O neurônio, o neurotransmissor canabinoide, ele sai do neurônio pós-sináptico e ele atua no neurônio pré-sináptico. De que forma? Regulando toda a produção e a liberação dos outros neurotransmissores. Então, ele vai, de uma forma, atuar em quase todos os outros neurotransmissores. Então, se você está com pouca serotonina, ele vai modular essa produção de serotonina. Se você tem muita dopamina, ele vai modular essa produção de dopamina de uma maneira um pouco mais orgânica do que se você tomar um antidepressivo ou um antipsicótico. Não que os antidepressivos e os antipsicóticos deixem de ter indicação e função, tá, gente? Longe disso, né? Mas ele vai ajudar bastante nesse equilíbrio. É mais ou menos isso. É bastante complexo, tá, gente? Então, eu estou tentando simplificar ao máximo. Uma ideia simples mesmo, Carmela. Carmela, as pessoas têm usado muito para diversas condições psiquiátricas, mas a questão central, acho que da nossa live e das dúvidas das pessoas que me acompanham, pelo menos no meu Instagram, é a questão do canabidiol, derivados da cannabis no TEA. Quando dados, quando eles como que eles são, como é que é isso, a indicação? Primeiro, indicação, né? Primeira coisa, você fez a pessoa com TEA. Quais comorbidades ou sintomas-alvo, né? O óleo da cannabis, o canabidiol, o THC, o CBD, onde que eles atuam? Sim, eu acho que o principal sintoma-alvo no TEA é a
auto e a heteroagressividade, tá? Ele controla muito, muito, muito a auto e a heteroagressividade. Então, acho que é o principal no TEA, porque isso é esse é um sintoma que às vezes dificulta muito, né? O paciente que tem, você sabe bem melhor que eu, né, Daniel? Porque você trabalha, embora a gente sabe que tem muitos pacientes com transtorno do espectro autista que são adultos já, né? Lógico, obviamente, eles cresceram, né? Mas na criança, principalmente, às vezes a criança tem uma... Na criança, eu acho que o pior, assim, na minha percepção, posso estar super enganada, mas eu acho que o pior é a autoagressividade, né? Porque a criança começa a se bater, bate às vezes a cabeça na parede. Isso, primeiro, que é perigoso, ela pode se machucar. E segundo, que isso acaba prejudicando o próprio desenvolvimento da criança, né? Isso é uma coisa que limita muito. Ela já tem uma questão de socialização, então aí ela fica uma criança muito esquisita, ninguém quer ficar perto, às vezes ela sem querer machuca o outro. E no adulto, acho que o pior é a heteroagressividade, porque um adulto muito grande, ele começa a agredir as pessoas em volta, isso começa a ficar muito difícil para a família, para a escola, para, enfim, para os espaços terapêuticos que acolhem os pacientes do espectro, enfim. Então, esse eu acho que é o foco principal da cannabis, tá? No transtorno autista. E eu acho que a principal comorbidade que eu vejo, tenho tratado muito nos pacientes que estão no espectro é a ansiedade, né? A gente sabe que o paciente, para o paciente que está no espectro, qualquer mudança né? Mudança de rotina e assim, isso é uma coisa difícil. Às vezes a família quer fazer uma viagem, a família vai chegar a uma data, qualquer coisa que vá mudar é muito difícil, né? Então, e gera uma ansiedade monstruosa, um sofrimento para essa pessoa, um sofrimento para toda a família. Então, na ansiedade também, né, acho que seria a comorbidade para esse transtorno, a comorbidade onde a gente mais usa o canabinoide. Entendi. O que a gente usa para agressividade, Isso. hetero e autoagressividade, talvez a Sim, a irritabilidade também seja irritabilidade uma com indicação, certeza. né? Insônia, se o paciente tiver E insônia, né? Ele ajuda. E hoje, sabe, Daniel, porque no começo, a gente usava só o óleo full spectrum, né? Hoje a gente continua preferindo o óleo full spectrum, mas às vezes agora a gente tem alguns compostos que foram se descobrindo todos os compostos de dentro da planta e a função de cada um deles, né? Esse é o nosso sonho dourado, é a gente saber para que cada um serve, né? Isso tá caminhando bastante rápido. Então, por exemplo, hoje a gente tem um composto da planta, uma parte da planta, né, que é o canabidinol, que é o CBN, né? Que ele tem uma função muito relaxante e que ajuda muito a adormecer. Então, por exemplo, um paciente que está no espectro e que ele tem uma insônia muito importante, a gente pode usar um composto que hoje a gente já tem, que seria um pouquinho de CBD com um pocão de CBN, entendeu? E tem algumas combinações assim que são bacanas, né? O óleo full spectrum é muito bom, mas às vezes eu costumo falar que a gente precisa brincar um pouquinho com outras experiências dentro da própria possibilidade que os canabinoides dão para a gente. E a gente também tem outras partes da planta que não são canabinoides, né? E que também são relaxantes. Então, dá para a gente fazer várias coisas aí que são muito legais, assim, para essa irritabilidade, para essa insônia, para essa autoagressividade. E aí entra o Sim, THC o também. THC, ele, para os casos de autismo, ele ajuda muito, tá? Porque ele é assim, o CBD, né? Ele cuida da ansiedade e ele cuida
da agressividade e da irritabilidade, mas ele não chega onde o THC vai. Então, muitas vezes a gente consegue Uhum. ficar só no CBD ou associar o CBD com o CBN, que é esse outro canabidioide que eu te falei. Às vezes a gente associa um pouco de limoleno, que é um terpeno que tem na planta. Os terpenos, gente, são as coisas que dão sabor e cheiro às plantas, tá? Então, cada planta tem lá os seus terpenos. Isso funciona, mas na maioria dos casos, para as questões do autismo, o THC é importante. Agora, claro, é um pouquinho de THC, tá, gente? Ninguém vai deixar ninguém chapado, tendo questões de delírios paranoicos, não é nada disso, é uma quantidade bem pequenina. Para quem não sabe, acho que é importante, Carmela, que o THC é o princípio que traz a onda da Sim. maconha, né? E às vezes as pessoas se assustam, mas é uma dose bem baixinha, né? São Sim, miligramas por cento. para a gente ter Dose uma ideia, por exemplo, um cigarro de maconha, né, que seria a maconha recreativa, ele tem entre 30 e 60 miligramas de THC por cigarro, tá, gente? A gente vai trabalhar dentro da medicina canabinoide com, no máximo, 30 miligramas de THC por dia, e isso vai em 2 ou 3 doses, dependendo do paciente, e, de fato, dificilmente a gente chega a 30 miligramas por dia. A gente vai chegar em 30 miligramas quando a gente está cuidando de um paciente terminal, que tem um câncer, que tem uma dor muito aguda. Dose de 20 a 30 miligramas normalmente é só para paciente com dores, mas dores assim, de um câncer que já está totalmente disseminado. Então, são dores muito, muito sérias, né? Em que a morfina já não está mais funcionando, entendeu? certo. Pegando um gancho na sua pergunta, Carmela, veio uma pergunta aqui de um Sim. dos nossos seguidores. Por que que foi o canabidiol e os derivados da cannabis foram liberados primeiro para câncer e epilepsias refratárias? Eles foram liberados, eu acredito, para o câncer, porque na verdade, eles foram liberados não para o câncer, tá? Eles foram liberados para os cuidados paliativos nos pacientes terminais de câncer que não tinha mais nada a ser feito, eram pacientes que tinham muito sofrimento, ou com falta de ar, ou com dores muito grandes, tá? Então, por isso eles foram liberados, porque as pessoas estavam morrendo, né? Para falar o português claro. Isso, não tinha mais o que fazer, né? Então, nada podia piorar aquela situação e existe um preconceito muito grande com essa medicação, né? Pelo fato dela ser usada como recreativa por um outro lado, né? E para a epilepsia é porque também eles só foram liberados num primeiro momento para os diagnósticos de epilepsia, onde se sabia que sim, o canabidiol funcionava, e aí a gente está falando de CBD, porque o tratamento para epilepsia raramente precisa usar o THC, é muito raro, normalmente são altas doses de CBD, que é a molécula que não dá o barato, e porque também eram casos de crianças que tinham 40, 50, 60, 70 convulsões por dia e que todos os tratamentos já tinham sido feitos e nada diminuía, não é que não parava de convulsionar, a gente não diminuía o número de convulsões. Então, essas crianças iam perder o cérebro, porque 50, 60 convulsões por dia vai dando uma lesão. Cada convulsão que você tem vai lesionando um determinado número de neurônios. Então, também aí não se tinha o que fazer. Então, eles liberaram porque era um último recurso. Então, de fato, o canabidiol, ele num primeiro momento, ele foi liberado, mesmo nos outros diagnósticos, tá? Ele num primeiro momento foi liberado só como um tratamento de exceção para aqueles pacientes que já tinham tomado
todos os medicamentos que eram possíveis e não tinham tido resposta. Hoje já não é mais assim. Uhum, entendi. E Carmela, as pessoas questionam muito sobre o preço, sobre o canabidiol importado, o canabidiol nacional, a diferença de preço. Existe diferença de eficácia entre o importado e o nacional? Por que que a gente sabe que existe a indústria farmacêutica, ela produz, ela quer ter lucro, e num primeiro momento que o produto é Hum. lançado, ele é mais caro mesmo, né? Existe essa dúvida em relação ao importado e ao nacional. É melhor que o nacional? Existe essa questão, realmente o preço ainda está muito alto, está muito pouco acessível. Como que você observa essa questão da acessibilidade, do preço? E mesmo da questão da... Estou fazendo duas perguntas, né? A questão da acessibilidade do preço, né? E se existe aí um caminho Uhum. das pedras para as pessoas que não têm... Acho que eu Não, estou tudo bem, vai fazendo fazendo que eu várias vou perguntas, responder na verdade. depois na sequência. É, então a gente tem uma questão aí que é o preço, a questão do mercado, né? Do acesso, a questão dos derivados da cannabis importados nacionais, né? E a questão mesmo assim do caminho das pedras. Existe um caminho das pedras quando a pessoa não tem condição financeira, porque um tratamento hoje Sim, é sim. caro, né? Então, o preço, é assim, a gente tem algumas possibilidades. A gente tem no Brasil as associações que produzem o, o óleo de cannabis, tá? Essas associações foram os primeiros óleos que a gente usou no Brasil, quando a gente não podia trazer os óleos importados, tá? Então, algumas eu não conheço todas, mas as que eu uso são associações muito boas, são associações que trabalham muito bem, são associações que fazem um óleo muito bom mesmo, tá? Por que então não usar só o óleo das associações? Aí tem uma questão que é assim, é claro, você tem uma planta, você faz um fitoterápico. O que que acontece? Eu prescrevo para você um óleo que tenha 20 miligramas de CBD por ml, por exemplo, né? Se eu sou uma associação, obviamente eu tenho menos dinheiro que um laboratório farmacêutico, né? A cannabis é uma planta que tem umas peculiaridades muito delicadas. Por exemplo, é uma planta que tem um nível de absorção de elementos da terra muito alto. Então, por exemplo, se a cannabis estiver plantada num terreno que tem um pouquinho de contaminação por chumbo, ela vai absorver todo aquele chumbo, tá? Então, lógico, você pode usar um óleo de associação, mas você tem que ter certificados daquela associação de que o seu óleo não está contaminado por chumbo e por mais um tanto de outras coisas que pode contaminar uma planta. Isso é fundamental. Então, a gente não pode usar um óleo que não tenha esses certificados. Mas isso, normalmente, as associações boas têm. Agora, existe uma outra questão. Você vai usar a planta? Bom, a planta não sabe que você quer manter uma constância de 20 miligramas por ml no seu óleo. E os produtos das associações são artesanais. Os produtos dos laboratórios farmacêuticos, eles têm um maquinário que permite que eles mantenham uma constância na concentração de CBD, de THC que o óleo deles tem, tá? Então, se o meu paciente puder comprar um óleo de laboratório, eu prefiro, mas se ele não puder comprar, o óleo de associação é bom, gente, tá? E eu tenho trabalhado com as duas formas. Ah, mas tem também os óleos de laboratório hoje que estão nas farmácias, tá? Por exemplo, a Nestlé tem que agora não é mais Nestlé, era Nestlé Zion. Agora a Nestlé saiu do combo, é só Zion. A Zion tem um óleo na farmácia que é muito bom. Eu não me lembro mais quais os laboratórios. Quem? Desculpa, não Né? ouvi. Tem. Isso, tem Dona um óleo. Agora, tem um óleo, né? esses óleos, gente, são impagáveis.
tá? O, o óleo de 10 muito ml da caro. Nestlé custa mais de R$ 1.000. Então, não dá para comprar, né? Quer dizer, dá, mas só quem tem muito dinheiro. Então, é melhor você importar o óleo e é super tranquilo, a Anvisa libera, o laboratório traz para você, às vezes atrasa um pouquinho. Então, quando que eu uso esses óleos? Nessas ocasiões, quando atrasa um pouquinho, então, ou quando está muito no início do tratamento, porque a gente inicia com pequenas doses, então aquele óleo vai durar muito tempo, numa situação mais emergencial, entendeu? Aí dá para usar. Mas o fato é que se você pensa, por exemplo, num paciente que está tomando muitos medicamentos psiquiátricos, às vezes o óleo sai mais barato. Porque um frasco, por exemplo, de 230 ml de CBD, que custe R$ 700, às vezes ele dura 3, 4 meses. E muitas vezes você vai comprar uma medicação, por exemplo, para um TDAH, e ela custa R$ 500 e ela tem 28 comprimidos. Então, tudo isso tem que ser olhado e pesado, entendeu? Porque já foi muito mais caro. Muito, 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 muito. Agora já está mais acessível. Agora, lógico, a pessoa que mora lá na comunidade, né? Ela não tem condições. Então, o que ela pode fazer? Ela pode solicitar, entrar com um processo no SUS para conseguir o óleo. Esse é um caminho, tá? Mas esse caminho tem um grande viés, que é o seguinte: para eu pedir o óleo para o SUS, eu tenho que provar para o SUS que eu já estou tomando o óleo e que ele está funcionando. Legal, né? Como é Nossa, então a pessoa já mostrar que ela tem Como é dinheiro e que está ela vai pagando, né? comprar o óleo se ela não tem dinheiro? Então, por exemplo, o ano passado eu consegui uma coisa muito legal de um laboratório chamado Health Meds. Eles me deram 5 primeiros frascos. E eles me deram também a assessoria jurídica, um advogado deles que orientou os meus pacientes como eles tinham que fazer para entrar com a ação no SUS, entendeu? Então, eu tenho uma paciente que ela foi a única que foi até o fim, porque demorou um ano para ela conseguir. Mas ela conseguiu, entendeu? Ela conseguiu e agora ela está recebendo o óleo da Health Meds pelo SUS. E eles entregaram o número de frascos que eu pedi por ano. Agora, parece que o SUS vai fornecer o óleo diretamente, provavelmente na farmácia de alto custo, o médico vai prescrever, a pessoa vai lá pegar. Não, isso não está acontecendo ainda, mas já foi, já bateram lá o martelo. Mas eu não sei que Uai, não, tem Camila, é um notícia mês, nova, 2 meses, fresquinha. tá? Que eles falam que aqui em São Paulo, Gente, tá? Não que sei, bom não, aqui em São aqui em Paulo. São Agora, Paulo, pessoal. eu não sei que óleo São vai ser esse, eu não sei para que diagnósticos eles vão liberar, não sei, não sei, isso eu não sei ainda, porque a coisa ainda não está funcionando, mas é o que está, é o que está, é o que está. Ah, foi o governador Isso, bateu o acho que martelo faz outro uns 30 dia, né? dias, Daniel. Não quase quebrou o martelo, né? Foi outra situação que ele até falou que tinha um familiar. Isso. Lembrei, realmente ele aprovou. Eu não eu tinha entendido que essa aprovação significaria que o óleo ia entrar de alto custo. Quer dizer, eu imagino que seja no alto custo, mas vai ser distribuído Ah, vai. pelas UBS, mas provavelmente vai ser no posto de alto custo, né? Porque é caro, né? Então, Ah, provavelmente vai ser muito caro. E na farmácia básica, geralmente, são medicações do Ministério da Saúde, não é sim. do Estado, né? Do Estado, do Estado que é o Maria Zélia, que é a Uhum. Várzea do Carmo, é um estado que é de alto custo. E, Carmela, você falou muito de psicose, de pacientes psicóticos. Você tem outros pacientes que não Sim. são autistas, obviamente, usando. Então, fala pra gente um pouquinho da sua experiência fora o TEA. Em que você usa?
quais condições, o que você vê eficácia, o que você não Sim. vê Olha, eficácia. eu vejo muita eficácia do óleo de cannabis no transtorno afetivo bipolar, tá? Muita eficácia a Uhum. ponto de diminuir muito a medicação, de chegar a pacientes. E eu comecei usando em pacientes que, de fato, sabe, porque transtorno afetivo bipolar é uma coisa difícil, né, gente? É uma coisa muito difícil de tratar. Alguns pacientes vão super bem, mas alguns pacientes parece que tudo que você faz, nada funciona. Então, eu cheguei, eu estava com Uhum. 2 pacientes muito jovens que estavam overmedicados e, de fato, eles estavam muito medicados porque nada funcionava. Então, você começa a subdose, a tentar fazer uma associação, porque, né, tudo é uma Começa a fazer uma alquimia, tipo, alquimia, meio né? mágica, né, porque nada está funcionando. Não tem nada, já não tem E isso. E, protocolo de nenhum fato, os ali mais. estabilizadores de humor e os antipsicóticos, né, que também funcionam como estabilizadores de humor, eles não são medicações que, que não vão dar sequelas a longo prazo, né? Então, você pega uma pessoa de 25 anos que já está tomando uma carga enorme dessas medicações, que tem um diagnóstico, que é um diagnóstico que a pessoa pode ser super produtiva, pode ir super bem, não é um diagnóstico que ela não pode dar conta da própria vida, ela pode ir muito bem na vida. E você vê que ela está tomando tudo aquilo de medicação, dá uma certa agonia, né, Daniel? De falar, nossa, puxa vida. E aí, Muito. Porque mais gente isso engorda, fica com colesterol, síndrome é triste. metabólica. É E triste, é aí eu falei, difícil. eu vou experimentar o CBD, a cannabis, sem THC, tá? Eu nunca dei nada com THC para esses pacientes, porque aí eu acho que não tem indicação do THC, tá? São pacientes que têm um risco de psicotização pelo próprio diagnóstico, então eu não usei óleos com THC, usei óleos full spectrum, que na verdade a gente deveria chamar de broad spectrum, que é o óleo que tem tudo da planta menos o THC. Eles tiram o THC. E Uhum. olha, vou te falar, Daniel, eles melhoraram e assim, eu tenho uma paciente que ela estava tomando nem sei quantos medicamentos. Ela ficou com um estabilizador de humor numa dose muito baixa e tá com o canabidiol e tá muito bem, obrigada, há uns 6 ou 7 meses já. E o outro que era jovem também, Nossa. tá? Então é importante salientar isso que você falou, né, Carmela? Se a pessoa tem um risco de psicotizar, não tem Tem ação. muita gente que está arriscando. Assim, eu não uso óleo com THC para paciente que tem risco de psicotizar e para paciente que tem diagnóstico de psicose. Não gosto, porque é risco, gente. Não precisa. Você pode trabalhar com o óleo, você não precisa pôr o THC. Um outro Uhum. diagnóstico que eu acho que vai Uhum. muito bem com o óleo é demência. Gente, demência não tem remédio, porque nada trata uma demência. Os medicamentos que a gente tem para demência hoje foram criados há 30 anos atrás, e ponto, né? E Uhum. com o canabidiol, você tem até melhora cognitiva. Aí, às vezes, você usa o THC. Pouquinho, porque é velhinho, né? Então, o Alzheimer, você tem usado o canabidiol com um pouquinho de THC, fica ok? Como é que é a recepção da família? Porque com crianças, às vezes, tem aquelas famílias que querem, tem aquelas famílias que têm medo. Como é que é isso no idoso? Que a gente fala muito aqui de Uhum. criança, de adolescente, de adulto, a gente fala de idoso. Como é que Olha, é isso Daniel, no idoso? a minha Carmela? experiência é que normalmente as famílias vêm me procurar por conta do canabidiol. E Uhum. eu nunca entro direto com o Uhum. THC nos idosos, porque na maioria das vezes não é necessário, tá?
mas às vezes é Hum, necessário. Às vezes a gente vê que o paciente vai. Eu tenho uma senhorinha de 87 anos que, assim, ela foi bem 1 ano e meio só com o canabidiol. Aí, de repente, ela começou a não ir mais tão bem. hum, E aí eu falei para a família, vamos mudar um pouquinho de THC? E eu já tinha um vínculo de 1 ano, ela já estava tomando, quer dizer, eu tinha um vínculo de 5 anos, ela já era minha paciente há muito tempo, antes de demenciar, inclusive. E aí a família já confiava muito em mim e eles disseram, tá bom, doutora, se a senhora está dizendo, e de fato foi um boom, assim, entendeu? Ela ficou muito uhum. melhor. Inclusive, a depressão dela melhorou, porque a depressão é um outro diagnóstico que vai muito bem com o canabidiol. E você falou de psicose, Carmela. Você trata seus psicóticos com canabidiol? Você associa com antipsicótico? Como que é a sua prática na psicose? Um paciente esquizofrênico, com um transtorno delirante Olha, eu nunca persistente? usei o canabidiol num paciente com psicose, não porque eu tenho, se não tiver THC, não porque eu tenho algum problema em usar, mas porque eu nunca vi necessidade nos meus pacientes, nesse momento, os pacientes que estão na minha clínica Uhum. hoje. Eu já usei muito em pacientes borderline, né? Para as pessoas que estão assistindo, o paciente borderline é um paciente que ele chama borderline porque assim, ele está na borda, né? Entre a neurose e a psicose. Ele está com Uhum. um pezinho lá e um pezinho cá. No transtorno borderline, vai muito bem com o canabidiol, sem THC, né? Vai muito bem. Nos meus pacientes com psicose, de Uhum. fato, eu estou tentando lembrar se eu já usei em algum, eu acho que não, mas foi porque eu não vi indicação, entendeu? Os pacientes estão bem, estão tomando seu Uhum. antipsicótico, vão tomar seu antipsicótico a vida toda, né? Eu tenho um paciente que tem indicação, mas ele é um paciente da comunidade, ele não tem como pagar, eu não tenho o que fazer com isso, entendeu? Esse teria indicação, eu não posso dar, né? Então, Uhum. é isso. Eu acho que tem a ver com isso, sabe, Daniel? É um paciente que está tomando o antipsicótico, ele está bem, ele tá sob controle, por que que eu vou dar uma outra medicação? Tudo bem, é um fitoterápico, mas é uma medicação, é cara, a pessoa tá lá, já tá. Por que que eu vou mudar o que tá bem, né? Eu falei agora de efeitos colaterais, Carmela. E os efeitos colaterais mais Mais comuns que você comuns observa? pode dar diarreia, pode prender o intestino. Normalmente são coisas que duram 3 a 4 dias no início do tratamento e depois desaparecem. Pode não desaparecer, aí a gente tem que ver o que Uhum. vai fazer, se vai dar para manter, se não vai dar, mas via de regra, alguns pacientes podem desenvolver um pouquinho de ansiedade com o CBD, tá? É raro, mas pode acontecer, porque o CBD, ele trata a ansiedade, mas algumas pessoas são hipersensíveis. Aí, normalmente, o que a gente faz, se não tiver nenhuma contraindicação, é associar um pouquinho de THC ou escolher um óleo que tenha um pouquinho mais de CBN do que CBD, né? Aí, uma associação. É, e a gente não deve usar, esses são, acho que são os principais, ele praticamente não tem efeitos colaterais, então isso é muito importante, né? O THC, quando você trabalha com óleo de Uhum. THC, é lógico, o THC pode dar sono, então a gente procura usar o óleo de THC mais à noite, né? E o THC, ele aumenta o apetite, né? O CBD, ele Certo. pode diminuir um pouquinho o apetite. Então, às vezes, no paciente idoso, você tem que modular, né? Às vezes, aquele velhinho que já não está querendo comer muito, então você tem que modular. Às vezes, precisa associar, você dá o CBD, ele fica super bem, mas a família fala, mas ele não está comendo. Então, você junta um pouquinho de THC, ou se a família não quer dá o THC, se dá uma mirtazapina para ele comer um pouquinho mais, enfim, vai fazendo uma coisa assim para contornar isso se ele está respondendo super bem com o CBD, mas tem esse viés de não estar se alimentando, né? Porque velhinho, quando resolve que não vai comer, não vai comer, né? É,
Criança também, também, né? esse tem que ver, a criança tem que ver isso, porque é super importante, né? A criança não come, pronto, a mãe vai embora, porque, né, não tem jeito, né? E tem uma contraindicação muito importante, aí você não deve usar. Ela é mais relativa ao THC, mas o CBD também pode acontecer, então eu não uso, tá? Se a pessoa tiver um processo, um diagnóstico de trombose, de tendência a formar trombo, o que que acontece? O óleo de cannabis, ele dilata os vasos. Então, se a pessoa faz trombose Uhum. com frequência, o que acontece? Se você dilatou o vaso, você pode romper um trombo que está lá. E a pessoa pode fazer uma embolia. Então, é complicado, é uma Complicado. contraindicação absoluta. Eu não uso de jeito nenhum. Eu faço toda uma pesquisa com o paciente ou com a família para saber se tem isso. E lógico, se você está trabalhando o CBD não baixa a pressão, mas o THC, por conta de uma vasodilatação maior, ele costuma baixar a pressão. Então, você precisa monitorar. Se é um paciente idoso, eu sempre dou à noite e eu oriento a família. Fique atento quando ele for levantar devagar, ver se ele não tem uma tonteirinha. Se o paciente é hipertenso, eu peço para monitorar a pressão, porque muitas vezes a gente tem que diminuir um pouco a medicação antihipertensiva. Se o paciente é diabético, eu peço para monitorar a glicemia mais de perto, porque às vezes a glicemia melhora muito, então tem que diminuir o medicamento hipoglicemiante. Então são pequenos detalhes, mas é mais isso mesmo, viu, Daniel? No resto, não tem grandes contraindicações, não. Acho que a única contraindicação Uhum. absoluta é tromboembolismo. Aí eu não uso de jeito nenhum. Tem paciente que pede, mas doutora, não vou te dar. Entendi, entendi. Carmela, eu queria que você contasse um pouquinho sobre agora, saindo. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o canabidiol, suas indicações, eu acho que eu peguei as perguntas que me foram repassadas e as minhas dúvidas também. Mas se tiver alguma pergunta, pode perguntar aí, tá, pessoal? Eu vou perguntar agora para Carmela sobre o trabalho dela na Casa de Todos. É um trabalho muito bonito, é um trabalho assim que eu fico muito emocionado, impressionado, né? Você contasse para a gente como é que é o seu trabalho lá, né? Se as pessoas têm acesso, Ah, como é que é. claro. Bom, a Casa do Todos, o Instituto Casa do Todos é assim o trabalho da minha vida, né? Porque é o que eu amo. Bom, o Instituto Casa do Todos é um espaço terapêutico educacional que cuida de pessoas em qualquer nível de sofrimento. Sofrimento mental, sofrimento emocional, sofrimento social, sofrimento econômico. A gente cuida através da arte e da convivência, né? Então, a gente tem lá muitos terapeutas, tem eu de médica, porque o médico é mais difícil, né, gente? O médico está sempre ocupado, mas eu já comecei nessa lida. A gente tá aí na área faz uns, vamos dizer assim, 30 anos, talvez. Enfim, a gente começou como um grupo de Uhum. amigos e hoje a gente tem uma rede enorme, porque a gente tem desde os terapeutas que estão na casa atuando, e até Uhum. terapeutas e médicos e educadores, enfim, psicanalistas que ajudam a gente de fora, a gente encaminha os pacientes, tem uma rede de pessoas até do Estado, não que a gente tenha alguma colaboração do Estado, mas às vezes a gente recebe um paciente que a gente não pode atender, a gente manda para alguma organização pública que possa acolhê-lo. E é isso, a gente funciona como uma casa. Então, o que é a convivência? Convivência é isso, é chegar em casa, fazer um café, tomar um café todo mundo junto, bater um bom papo,
né? Fazer uma mandala junto, a gente faz uma arte, ou a gente toca bateria, a gente faz. Então, assim, a gente tem oficina de música, oficina de dança, oficina de teatro, oficina de artesanato, a gente tem velhinho com adolescente, adolescente com criança, a gente, velhinho com criança. Né? A gente trabalha com pacientes que têm psicose, pacientes que têm síndrome de Down, pacientes que, como nós, são apenas neuróticos e que estão deslocados na vida, pacientes que moram na rua e precisam de 1 quilo de feijão, então eles vão lá e batem no portão, o carroceiro que precisa bater um papinho, a gente fica ali 5, 10 minutos conversando com ele no portão. E é isso, a gente juntou ali todo mundo, e é uma casa linda no Brooklyn, tem um jardinzão, então todo esse espaço, né, muito cuidado para que a pessoa possa ser acolhida, se ela não quiser fazer nada, ela vai deitar numa rede, vai ficar lá sossegadinha. Às vezes as pessoas falam, é uma coisa tão interessante isso, né, porque a gente não tem, a gente se sustenta com o que os atendidos que podem contribuir, eles contribuem financeiramente com aquilo que eles podem contribuir. Então, hoje, 90% dos nossos atendidos são bolsistas integrais ou não. 60% dos nossos bolsistas são bolsistas integrais. E a gente tem ajuda de algumas instituições que contribuem com a gente, algumas pessoas que contribuem com a gente, enfim, adotam um tratamento. A gente tem os animais, que são animais terapeutas, coelhos, tartarugas, codornas, cachorros, gatos, enfim. E a gente vive desse dinheiro que vai entrando e vai ajudando a gente. E, enfim, a gente acredita que essa convivência é a convivência que cura e que este olhar do terapeuta, que pode olhar para o outro, que embora seja uma pessoa, às vezes toda torta, meio babenta, né? Desculpa eu falar assim, gente, mas para mim isso é afeto, tá? E ver naquela pessoa não a sua desabilidade, mas a sua habilidade, né? E acompanhá-lo na demonstração da sua habilidade é o olhar que cura, né? Então, é o que a gente trabalha, com essa possibilidade de ver a habilidade e de sustentar, sim, a possibilidade da diferença, mas de verdade, né? Porque essa coisa de fazer de conta que está incluindo, né? Até porque eu acho que se você tem que incluir, é porque você já tá excluindo, né? Nossa, é muito bonito o seu trabalho, viu? Se quiser, né, fazer 1/5 do que você faz, Carmela. Eu coloquei aqui seu Isso, e o Instagram, é da Casa de Carmela, Todos né? é @casa underline Aham, do underline aham. todos. Vou Digita aí que eu digitar aqui, falo. peraí. Então, aqui tá o Instagram da Carmela, que é o Psi Carmela, Isso e tal da mesmo, Casa do Dani. Todos, Casa e do Underline Todos. É um trabalho muito bonito, é um trabalho muito bacana que a Carmela faz. E não só, né? Toda uma equipe, mas a Carmela, você Atualmente é eu sou a presidente lá, presidente. diretora? A Carmela é a presidente atual, então é toda uma equipe que faz um trabalho muito bonito, que vale a pena conhecer. Então, pessoal, você gostaria de deixar uma mensagem, Carmela, de, de encerramento para a gente, né? Foi uma live muito, muito bacana. Ela vai ficar aqui disponível, porque às vezes nem todo mundo Ah, tem condição de legal. assistir. Eu te agradeço muito. A Carmela, gente, ela foi minha aluna, com muito orgulho, lá no Sim. FEMED, tá? Então, eu tenho muito orgulho dos meus alunos que estão aí, que estão formando, que estão formados. E aqui tá, coloquei o Instagram da Carmela, Psi Carmela, da Casa de Todos. Gostaria de te agradecer imensamente. Vamos Vamos fazer outras lives sim. mais para frente. Deixar
uma mensagem aí para os seus seguidores, para os meus seguidores, para quem apareceu aí, às vezes, e não Sim, conhecia a gente, né? eu queria te agradecer primeiro, Dani, porque assim, primeiro assim, você foi um professor, né, maravilhoso e que conquistou a gente, todos os alunos, porque você é uma pessoa muitíssimo querida, afetuosa e que, além disso, é aquele professor que não esconde o pulo do gato, né? Você entrega tudo e mais um pouquinho, né, Dani? Então, isso é maravilhoso, né? Assim, sem, Eu conto sem medo de ser segredos, feliz né, e sem Carmela? medo da concorrência, né, Dani? Isso é tudo de bom, né? E o que eu É, queria deixar para vocês, gente, é assim, o Dani está falando da Casa do Todos, né? E eu lembrei aqui que a gente começou tão pequenininho. Na verdade, a gente começou cada um no seu consultório, e depois a gente alugou uma casinha e foi todo mundo junto. E a gente começou e foi fazendo, né? Foi fazendo e hoje a gente vê que a gente está, não está grande, mas a gente está grande porque a gente tem muita gente junto, né? Então eu lembrei de uma coisa que o uhum, Gandhi falava, né? O Gandhi dizia assim: o pequeno é grande. E eu acho que isso é tudo o que eu queria dizer para vocês, porque assim, se cada um de nós, né? Porque às vezes a gente olha e fala assim, ah, mas fulano faz tanto, né? Eu não consigo, mas se cada um de nós fizer um pequenininho, gente, e um pequenininho pode ser quando aquele cara vem pedir alguma coisa para você no farol, você nem precisa dar nada para ele, mas você pode dar um sorriso e dizer, bom dia, qual o seu nome? Isso é tão pequenininho, mas isso é enorme, né? E se todo mundo uhum. fizer o pequenininho, isso é tão grande. Então, assim, façam um pequeno, porque isso é grande e porque vocês podem. Muito bonito, Carmela, muito lindo. Assim, só tenho a te agradecer, né? Foi uma das lives mais, assim, informativas e ao mesmo tempo tocantes Obrigada. que eu já fiz, assim. Muito, muito obrigado, né? E assim, a gente vai encerrar, que já avançou bastante a hora, mas quem não assistiu, quem pegou pela metade, eu já vou deixar disponível daqui acho que uns 5 minutinhos, que é a questão do Instagram, ela já está disponível, tá? E vocês podem rever, indicar para alguém, enfim. E procurar a doutora Carmela. Eu sou psiquiatra, quem me conhece sabe que eu ainda não estou ainda prescrevendo canabidiol, quem sabe no futuro, né? Então a Carmela é uma pessoa, né, que eu confio para isso, que eu, né? Agora, enfim, vamos deixar aqui encerrado, vamos deixar aqui essa mensagem de que, né, existem várias possibilidades de tratamento, né, no TEA, uma delas é o que é muito promissora. E é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. A gente vai ter mais lives por aí. Gente, já estou convidando outras pessoas. A Carmela Futura, com Sim. certeza, né, Carmela? Se Ah, depender de mim, claro, tá vendo? claro, querido. Sim, com prazer. Então, Carmela, Beijo, querido. beijo Beijo grande. para todos. Boa Tá bom. noite. Tchau, Boa noite, tchau. pessoal.